Em uma sala de pronto-socorro, vários cirurgiões estavam desesperados, porque o paciente dele estava quase morrendo. Ah, e o nome desse paciente aí é Jean Lechamp, e ele era um engenheiro mecânico. E devido ao excesso de trabalho dele, o seu coração sofreu um AVC e agora ele estava quase morrendo. E nesse momento ele começou a contar a historinha dele, né, que logo após o nascimento, seus pais morreram em um acidente de carro e ele ficou órfão. E depois de se formar, ele passou 20 anos numa empresa, vivendo um pesadelo com um salário extremamente baixo. Ah, e por causa do trabalho, ele ficou solteiro a vida inteirinha e nunca sequer segurou a mão de uma garota. Enquanto ele refletia qual foi o propósito da sua vida, os cirurgiões estavam chamando por ele. Mas pouco a pouco ele foi perdendo a sua consciência, até que, do nada, ele acorda numa mansão muito chique, ao qual ele estava pensando que era um quarto luxuoso do hospital. Né? Mas bom, eu não conheço nenhum hospital que do nada te manda uma janela de notificação flutuante, onde dizia que aquele ali era o continente mágico chamado Eudera. Eu quase chamei de idoso, porque traduziu Eudera como idoso do nada. Mas bom, o prota não conseguia tocar naquela janela, porque o seu corpo estava extremamente fraco. E olhando ao redor, ele notou num reflexo, que eu acho que é um espelho deitado, que ele não era mais ele estava parecendo mais uma mulher. E bom, como a gente não gosta muito de enrolação, vamos dar um time SIP de uma semana, né? E nesse instante, uma empregada apareceu chamando pelo prota, e o seu nome atual agora era. Bom, depois desse time SIP de uma semana, o prota entendeu mais ou menos a sua nova posição. Primeiramente, como estava mais do que na cara, ele morreu e se tornou um homem chamado Ain Edgar. Esse Ain era o terceiro filho do Grand-Duque, Alfaria Edgar. Ele tinha um irmão e uma irmã também. E bom, segundo as memórias que o prota tinha da sua família, aparentemente eles eram bem calorosos e brincavam bastante com o Ain. E claro, ele ganhava muitos presentes também, né? Afinal a família dele é rica pra uma chinela. E assim ele cresceu como a criança caçulo do Grand-Duque, e também era dourado por todas. E o prota até começou a se perguntar se daí era tipo uma recompensa pelo passado dele, ou na vida anterior. Primeiramente, o prota não estava no nosso mundo ou não foi para o passado. Aquele ali era um continente chamado Eudreia, um mundo onde todas as instalações dependem da magia para funcionar, e o Império de Carodriel é o maior império humano daquele continente. E claro, sendo um mundo mágico, estava mais do que na cara que não só teriam humanos, né? Mas também existem outras raças, como elfos e anões. E nesse meio, a família Edgar é uma família nobre com territórios de cerca de 300 mil quilômetros. E não, eu não li errado, é 300 mil quilômetros quadrados, tá, não é 300 mil quilômetros. De distância, os caras não é um dono de uma nação. Porém, a quantidade de súdito que eles tinham era de 1 milhão aproximadamente. E o prota, sendo nobre, não tinha somente roupas finas, mas também tinha uma empregada pessoal só para servi-lo. E bom, ter uma vida tão feliz assim deve ser resultado do trabalho duro da vida passada do prota, né? E o prota, ele pensava nisso. A empregada falou que caso ele quisesse mais alguma coisa, era só contar com ela. E bom, um tempo depois, a Sanam muda para um escritório, onde o servo estava informando ao Grand-Duque que o caçulo havia chegado. E assim, rapidamente, o prota foi cumprimentar o seu pai, que já chegou a perguntar ao prota se ele sabia do porquê ele o havia chamado. E bom, pelo rosto do prota, é óbvio que ele não sabia. E o Edgar começou a dizer que o prota já tinha chegado na idade para administrar seu próprio território. Por isso ele queria saber se o prota já tinha decidido um local. E o prota nem sabia que ele ia ganhar um negócio desse. E só de ouvir esse comentário, o Edgar já começou a cansar. Porém, ele continuou dizendo que o território que o prota teria tomado no futuro fica ao noroeste. E embora seja relativamente seguro, devido à escassez de mágicos, a questão de produção de alimentos tem sido difícil de resolver por lá. E embora a terra deles esteja atualmente segura, o futuro do Império, o Carodriel, não era tão otimista assim. Internamente, o prota estava concordando com Edgar, já que a família real do Império de Carodriel está em declínio e a corrupção política era generalizada. E os conflitos abertos e ocultos entre os vários lords do Império são incontáveis. E o prota estava refletindo que depois que ele chegou nesse mundo por causa da sua reencarnação, ele experimentou cuidado e preocupação como nunca antes,
se comparado à sua vida anterior. Por isso é óbvio que ele não queria perder as pessoas que se importavam com ele. E vendo o rosto do Prota, o Edgar se começou a se perguntar se por algum acaso tinha pressionado demais o Prota. E por aí ele começou a dizer para o Prota, para ele não ficar sentindo tão pressionado, por causa dos seus irmãos. Entretanto, do nada o Prota perguntou se por algum acaso o problema alimentar fosse resolvido. A segurança do território melhoraria? E o Edgar começou a dizer que problemas alimentares não poderiam ser resolvidos apenas com entusiasmo. Ele deveria ir com calma. E ele estava comentando assim porque internamente ele estava achando que o Prota era uma criança. Bem simples. Mas já do lado do Prota, ele não estava confiando na sua mera paixão, mas na sabedoria de séculos de industrialidade humana. Então, com grande confiança, ele falou para o seu pai deixar a questão de alimentação com ele. Bom, e falando em cidade, a cidade que o Prota ia cuidar é chamada de Aeselin, e ela era a terra ocidental do território do Grande Duque Edgar, e ela fazia divisa com o território do Grande Duque Soren, que era um inimigo no norte, e a oeste ela interceptava o território dos Elfos, e ao sul estava o vasto oceano. E como ela estava localizada na junção de 3 países diferentes, a cidade de Aeselin é muitas vezes varrida pela guerra, e por consequência disso, as guerras deixaram a terra infértil e estéril, e a população por causa disso acabou diminuindo com as pessoas vivendo na pobreza. Portanto, talvez o Salvador, ou quem iria enterrar de vez aquela terra, estava indo até ela. E olhando para alguns documentos, o Prota começou a refletir que o pré-requisito necessário para a Revolução Industrial era o trabalho suficiente, porém como faltava mão de obra, ele precisava aumentar a população de alguma forma, além de que uma coisa que surpreendeu ele acabou ganhando uma habilidade, e ela era uma habilidade de percepção das pessoas. Estava escrito 6 de 10. Eu não sei se é 6 de 10 é o nível do Prota ou é 6 usos de 10. Mas bom, através dessa habilidade, o Prota pode observar diretamente a capacidade da pessoa. E para fazer um teste para ver se estava funcionando bem mesmo, o Prota detectou as pessoas que estavam na família dele, por isso que ele já tinha mais ou menos uma compreensão geral dos talentos neste mundo, e aparentemente a primeira coisa que ele vai ter que fazer, depois de chegar no seu território, é recrutar pessoas bem talentosas. E vendo que o Prota estava com a cara de desanimada, aquela empregada pessoal dele começou a ficar desanimada também. Daí ela começou a se lembrar que o Grand-Duque Edgar tinha pedido para ela ficar de olho no Prota, para ele não fazer alguma cagada com o território. Por isso que internamente ela contava que o Prota não fizesse isso. E já na cidade de Azaelin, a mansão do senhor da cidade, o senhor da cidade estava bem revoltado, porque ele recebeu informação que o filho do Grand-Duque estava indo até. E todos já sabiam que o Grand-Duque de Aldrian não só gostava do seu filho mais novo, até mesmo seus irmãos e irmãs o amavam muito, então ele queria aproveitar essa chance. E ele estava conversando com um carinha mascarado, que provavelmente é um assassino, né? Que disse para o senhor da cidade não tocar no Prota por enquanto, ele precisava da instrução do mestre primeiro, e o senhor da cidade estava tremendo na base porque ele estava com medo do Prota descobrir que ele tinha falsificado as suas declarações financeiras fiscais. Basicamente, o senhor da cidade estava sonegando imposto, e o mascarado perguntou como um nobre poderia entender sobre contas financeiras e fiscais, por isso que quando o Prota chegasse, ele poderia simplesmente aconselhá-los com alguns exemplos para enganá-lo, para servir tipo uma corquitina de fumaça para ele não encontrar isso. E como o Prota já estava chegando ali, estava na hora dele ir embora, porque o senhor da cidade precisava cumprimentá-lo. Internamente, por algum motivo, o mascarado estava muito à pistola com o Grand-Duque, declarando que ele iria pagar pelos seus crimes, e já do lado do Prota, ele tinha parado em um local onde ele conseguia enxergar a cidade ao longe, e ele começou a refletir que, assim como ele estava pensando, devido à falta de população, a terra que poderia ter sido usada para cultivar alimento se tornou estéril, e dando uma olhada no mapa dali, ele viu que tinha um rio no lado oeste e o porto oceânico no lado sul, e com essa mente ele estava pensando em construir um canal. Entretanto, interrompendo seus pensamentos, ele viu umas pessoas brigando uma com a outra, que na verdade era um roubo, onde uma garota estava pedindo para o ladrão não roubar ela, porque aquele dinheiro era do tratamento da sua mãe. Entretanto, como a gente já sabe, o ladrão não liga para onde aquele dinheiro deveria ir, ele apenas estava ali para pegar o que era dela.
E como a garota estava rejeitando demais, o homem já queria dar um baita de um socão nela. Mas no fim, quem acabou recebendo o soco foi o próprio ladrão, e o prota fez até uma pose de fodão, mas não durou muito, porque ele começou a reclamar que a mão dele doeu, e a empregada disse ao prota que da próxima vez que ele quisesse bater em alguém, ela deveria avisá-la, porque assim ele ia arrumar algum equipamento de proteção para as mãos dele para que ele não pudesse se machucar. E o prota respondeu que estava tranquilo e pediu para a empregada cuidar da garota, porque ele iria conversar com aquele homem. E se aproximando do homem, o prota perguntou a ele se ele realmente queria utilizar o dinheiro que a família dele juntou por toda a sua vida apenas para gastar em jogos, e ele até mesmo estava batendo na sua filha. O homem perguntou quem diabos era o prota, e o prota apenas respondeu que ele não era alguém importante, mas caso ele ouvisse jogando jogos de azar novamente, a sua cabeça iria rolar. E assim o homem já começou a tremer na base e foi embora, e o prota se virou, perguntando para a garota se ela estava bem, e ela respondeu que sim, e começou a dizer que se o dinheiro para tratar sua mãe fosse roubado, ela realmente não saberia o que fazer, e olhando para ela, o prota ativou aquela sua habilidade de percepção, embora os valores de status dela não sejam tão altos, aquela garota ali é basicamente uma santa fazendeira, e o prota definitivamente deveria ter ela para ele, já que segundo o prota, o futuro da agricultura dependia dela. E nisso o prota disse para a garota que o nome dela é Lilia, para quem não viu lá na janela de status, que se ela estava indo para a cidade para resolver o tratamento médico da sua mãe, ela deveria ir pegar carona, já que eles também estavam indo para lá, e a Lilian falou que não poderia, porque ela é uma plebeia suja.